Quando fiquei presa naquele elevador, achei que ia morrer. Mas o que realmente me sufocou não foi o espaço apertado, e sim a minha própria casa. Voltei esperando que se preocupassem comigo, mas tudo o que recebi foram acusações, indiferença e descaso. Passei a vida inteira trabalhando incansavelmente, mas meu marido, Carlos, me trata como se eu não existisse. Meu filho, Rafael, só sabe me criticar. Minha nora, Luana, me vê como uma empregada de graça. Até meu neto, Lucas, me olha com desprezo. Naquele momento, finalmente entendi. Eu não era nada naquela casa. O mais cruel... Quando estive à beira da morte, ninguém se importou. Enquanto estava presa, Carlos reclamou que eu estava atrapalhando seu forró com a amante. Rafael ficou furioso porque o incomodei, fazendo-o chegar atrasado para buscar o filho. E quando cheguei em casa, mancando, machucada e exausta, a única coisa que me disseram foi: vai fazer o jantar. Chega. Aguentei isso a vida toda, mas agora acabou. Desta vez, eles vão ver que não sou alguém que podem pisar. Quando joguei o avental no chão e disse acabou, quando peguei minha mala e declarei quero o divórcio, vi o medo nos rostos deles. Ouvi seus pedidos desesperados. E naquele momento, finalmente assumi o controle da minha vida. Minha vida está apenas começando. Eu ia buscar meu neto, Lucas, quando o inesperado aconteceu. O elevador parou de funcionar ao chegar ao 8º andar. Um barulho forte ecoou no espaço, seguido de um tremor violento. A queda repentina me fez cair de joelhos. Meu coração batia na garganta. E cada nervo do meu corpo gritava de terror. Então, de repente, o elevador parou. Soltei um suspiro trêmulo e desabei contra a parede, com os braços e pernas sem força. Presa comigo estava uma moça jovem, que já chorava, o rosto pálido de medo. Ela se levantou e apertou o botão de emergência. Uma voz respondeu rapidamente, garantindo que a ajuda estava a caminho e pedindo que mantivéssemos a calma. Mas como? O elevador estava perigosamente suspenso no ar. Ninguém sabia o que aconteceria em seguida. Uma onda de pavor tomou conta de mim. Peguei o celular, desesperada, para fazer o que poderia ser minha última ligação para Carlos. A linha conectou, e antes que eu pudesse dizer uma palavra, a voz irritada dele cortou. O quê? O medo travou minha garganta, me deixando incapaz de formar uma frase coerente. Tô no meio de um forró, não tenho tempo para isso. E desligou. Tentei ligar de novo, mas ele não atendeu. O pânico cresceu, e liguei para Rafael. Eu não sabia quanto tempo ficaria presa ali, se sairia viva, mas uma coisa eu não esqueci. Eu devia buscar o Lucas. Desta vez, engoli o medo e falei claro. Assim que a ligação conectou, expliquei rapidamente a situação, pedi que não se preocupasse e que fosse buscar o Lucas. A resposta dele? Você é completamente inútil. A linha caiu. Fiquei olhando para o celular, a visão embaçada. Tinha tanto a dizer, tantas coisas que queria deixar para trás, mas nenhuma chance de me despedir me deram. Ao meu lado, a moça ligava para o namorado. No começo, ele a consolava, mas com o tempo, a paciência dele se esgotou. Amor, escuta, tenho trabalho para fazer. Preciso entregar um relatório antes do prazo. Não se preocupa, só espera o resgate, tá? Você vai ficar bem. A respiração dela ficou entrecortada. Se você desligar, a gente termina. Ele suspirou. Para, Moê. Amor, não seja assim. Você tem que entender que eu também tenho responsabilidades. Me liga quando sair, tá? Vou te buscar. Ela apertou a mandíbula, secou as lágrimas e, sem hesitar, bloqueou o número dele. O elevador ficou em silêncio. Eu tinha ouvido cada palavra. Esses jovens tinham facilidade. Se alguém os machucava, eles simplesmente iam embora. Carlos já tinha me desligado tantas vezes que perdi a conta. Toda vez que eu ligava, as primeiras palavras dele eram: o que você quer? E antes que eu pudesse falar, ele desligava. Mas hoje... E se essa tivesse sido minha última ligação? Será que ele se arrependeria? Balancei a cabeça. Não, ele não se arrependeria. Me recusei a arriscar minha vida por um remorso que nunca viria. Eu sobreviveria. Tinha que sobreviver. Senhora, seu joelho está inchado, exclamou a moça, me trazendo de volta à realidade. Olhei para baixo e ajeitei a calça. Tá tudo bem. Bati quando o elevador caiu. Ela franziu a testa. Tá bem mesmo? Meu Deus, isso é assustador. Não se preocupa, querida, murmurei. Vai dar tudo certo.
Juntas, encolhidas naquele espaço escuro e claustrofóbico, aguentamos a espera agonizante, nos agarrando à esperança. Finalmente, o resgate chegou. Quando nos tiraram, já era noite. Não consegui pegar outro elevador, então subi 10 andares de escada, arrastando a perna machucada. Quando cheguei ao apartamento, meu corpo tremia de cansaço, dor e fome. Mal tive forças para girar a maçaneta. Assim que entrei, a voz furiosa de Rafael explodiu nos meus ouvidos. Então você finalmente resolveu aparecer? Sabe o quanto me ferrou hoje? Fiquei paralisada na porta. Ele não perguntou se eu estava bem, não notou que eu mal me segurava em pé. A raiva dele só aumentava. Tive que pedir folga para buscar o Lucas. Sabe o que isso me custou? Perdi um negócio grande. Fui roubado na última hora. Sabe o quanto eu trabalho? Tudo o que peço é que você faça uma coisa simples, me ajude uma vez, e nem isso você consegue. Para que você serve? Chega de briga, vocês estão atrapalhando o Lucas enquanto ele estuda, gritou Luana, saindo do quarto. Seu rosto escureceu quando me viu. Ela suspirou, impaciente. Sônia, anda logo e faz o jantar. Tá tarde e todo mundo tá com fome. Pisquei absorvendo as palavras. Então, sem dizer nada, me virei e caminhei mancando para a cozinha. Durante todo esse tempo, Carlos ficou deitado no sofá, os olhos grudados na TV, completamente indiferente ao que acontecia ao redor. Ele nem levantou a cabeça. Nenhum deles notou o quanto eu estava pálida, as pernas trêmulas, como cada passo era uma luta. De repente, uma profunda sensação de injustiça tomou conta de mim. Eu tinha acabado de passar por algo aterrorizante. Fiquei presa num elevador, indefesa e assustada. Cheguei em casa exausta e machucada, e mesmo assim ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém se importou se eu estava ferida ou com medo. O que importava era que eu não tinha buscado o Lucas na hora. Minha mente voltou à última vez que pedi ajuda a Carlos. Meu reumatismo tinha piorado tanto que eu mal conseguia andar. A dor era constante, como facadas nos ossos, dia e noite. Implorei a ele que buscasse o Lucas por alguns dias, só até eu conseguir me mexer sem agonizar. Mas ele recusou. Estava ensaiando forró com nossa vizinha, Viviane, e isso aparentemente era mais importante. Quando Rafael soube, não ficou bravo com Carlos. Não, ele ficou bravo comigo. Mãe, você está sendo ridícula. O pai passou anos trabalhando fora, se matando para sustentar a família. Sofreu por mais de uma década. Agora que está mais velho, merece descansar. Mas você nunca trabalhou, nunca sentiu na pele como é ralar. E agora está inventando desculpa para se livrar de algo tão simples como buscar o Lucas. Isso é mais que egoísmo. Então, engoli a dor e fiz. Manquei até a escola, aguentei cada corrida, me esforcei até não sobrar nada, mas dessa vez eu fiquei presa no elevador. Fisicamente, não podia estar lá. E Rafael nunca pensou em pedir ajuda ao pai. Ele sabia onde Carlos estava, sabia que ele estava dançando com a amante, mas preferiu tirar folga do trabalho a incomodar o Carlos. Porque naquela casa, Carlos era intocável e eu era só uma empregada, uma criada que abriu mão de tudo por essa família, só para ser tratada como se não valesse nada. Um nó se formou na minha garganta e meus olhos ardiam com lágrimas contidas. Durante anos me convenci que estava acostumada com isso. A indiferença fria de Carlos, as exigências constantes de Rafael e Luana, as palavras afiadas que me cortavam como facas. Pensei que tinha aprendido a lidar, mas aquela noite mudou algo. Talvez fosse a dor na minha perna que subia até o peito. Talvez fosse o peso esmagador de tudo o que suportei. Ou talvez, pela primeira vez na vida, eu finalmente tenha enxergado a verdade. Não aguentava mais. Não ia aguentar mais. E jurei, naquele momento, que eles pagariam por tudo o que me fizeram. Tá pronto o jantar? A voz impaciente de Carlos ecoou da sala. Voltei à realidade, respirei fundo e, sem hesitar, joguei o pano de prato no chão e saí. Não fiz o jantar. Carlos franziu a testa, claramente irritado. Você é muito lenta. Viviane tá me mandando mensagem para eu ir dançar. Deixa pra lá, vou pular o jantar. Ele se levantou, ajeitou a roupa quase sem rugas e pegou o celular enquanto caminhava para a porta. Tô indo, desço num segundo, disse com um tom leve, quase ansioso.
Foi então que Rafael saiu do quarto com uma expressão sombria. Mãe, que diabos você está fazendo? Eu já tinha aguentado demais. Quem quiser comer, que cozinhe. Acabei. Luana, que estava deitada no sofá vendo TV, levantou a cabeça de repente. Sônia, que tipo de chilique é esse? Não se importa com o Lucas? Ele está dizendo há horas que está com fome. Eu ri, sarcástica. E nenhum de vocês pensou em levantar e fazer algo? Só sabem ficar aí sentados exigindo. Luana bufou, cruzando os braços. A gente não sabe cozinhar. Rafael explodiu. Meu Deus, é só uma comida. Tá tentando nos chantagear com isso. Luana chamou Lucas. Hoje vamos jantar fora. Luana me lançou um olhar fulminante antes de entrar no quarto do Lucas. Momentos depois, ela saiu, segurando a mão dele e falou alto o suficiente para eu ouvir. Vamos, Lucas. Hoje vamos ao seu restaurante favorito. O rosto do Lucas se iluminou. Ele praticamente pulava de alegria. Finalmente. Ao passar por mim, ele sorriu e mostrou a língua. Uma provocação clara. Vou comer uma comida gostosa com a mamãe e o papai, e você não. Ele sempre odiou minha comida. Me odiava. Toda vez que eu o buscava na escola, fazia birra, pedia sorvete. Mas o estômago dele era sensível, e eu precisava controlar o que ele comia. Ele me guardava rancor por isso. Tentei várias vezes fazer doces especiais, coisas coloridas e divertidas, mas nada que eu fazia era bom o suficiente. A porta da frente bateu e a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Fiquei sozinha. Por um longo momento fiquei ali, paralisada. Então, lentamente, me arrastei até o sofá e desabei. Levantei a calça e examinei meu joelho. Os hematomas tinham escurecido para um roxo horrível e o inchaço estava pior. Peguei o kit de primeiros socorros, as mãos trêmulas enquanto limpava a ferida. A dor era intensa, tão forte que lágrimas escorreram silenciosamente pelo meu rosto. Quando terminei, o cansaço me engoliu como uma onda. Não cheguei nem à cama. Apaguei ali mesmo, no sofá. Não sei quanto tempo passou quando o som da porta da frente me acordou. Carlos tinha voltado. A primeira coisa que ele fez foi remexer nos armários. Cadê o kit de primeiros socorros? Fiquei paralisada, sem ar. Será que ele tinha notado? Meus olhos ardiam com uma esperança idiota. Talvez, só talvez, ele tivesse visto meu joelho inchado. Talvez ele se importasse. Luana hesitou antes de responder. Acho que está debaixo do móvel da TV. Rafael franziu a testa e se aproximou. Pai, o que houve? Se machucou? Por que precisa do kit? A resposta de Carlos foi casual, quase desdenhosa. Não, é para Viviane. Ela torceu o tornozelo dançando. Tá bem inchado, parece que tá doendo muito. Naquele instante, foi como se jogassem um balde de água gelada em mim. Toda a cor daquela esperança boba se despedaçou. Eu deveria saber. Aquele calor fugaz que senti se estilhaçou como vidro caindo no chão. Um frio entorpecente se espalhou pelo meu corpo, chegando até os ossos. Carlos pegou o kit e correu para uma porta. Como se cada segundo que Viviane esperava fosse uma agonia para ele. Então, antes de sair, ele parou, se virou e, sem hesitar, me deu uma ordem. Amanhã faz uma canja bem caprichada. Vou levar para Viviane, ela mora sozinha e com o pé machucado, não vai poder cozinhar. E saiu, sem nem olhar para trás. Rafael mal reagiu, só tirou a carteira e jogou algumas notas na mesa, displicente. Mãe, vai no mercado cedo amanhã e compra um frango e legumes frescos. Depois de deixar o Lucas na escola, começa a canja. Deixa cozinhar bastante, em fogo baixo, para ficar mais gostosa. Fiquei olhando para eles, a mente em branco. Não era que eles não sabiam cuidar de alguém. Eles simplesmente nunca pensaram em cuidar de mim. A imagem daquela moça saindo do elevador me veio à mente. O namorado a ignorou uma vez e ela terminou com ele na hora. E eu suportei uma vida inteira de negligência, feridas muito mais profundas, e nunca pensei em deixar tudo para trás. Por quê? Porque desde que nasci, me ensinaram a aguentar, a obedecer, a me sacrificar. Eu era jovem, ingênua, e acreditava que o casamento seria meu refúgio. Mas, depois que casei com Carlos, percebi que só tinha entrado em outra prisão. Ele era grosseiro,
cruel, impaciente. Qualquer inconveniente o fazia explodir. Às vezes, a raiva dele se limitava a palavras. Outras vezes, era pior. Mas nunca fui embora. Não tinha para onde ir. Cresci numa família rígida e conservadora. Fui obrigada a largar a escola cedo. Não tinha estudo, emprego, habilidades, exceto cuidar da casa, então fiquei. Se o jantar não agradava, ele gritava. Se a casa não estava impecável, gritava. Se o bebê chorava demais, gritava. Um dia, quando não aguentei mais, corri para a casa da minha mãe, chorando. Mas, antes do fim do dia, minha família me mandou de volta. Filha casada não volta para casa. Por mais que se sinta injustiçada, engole. Então, engoli. Aprendi a cozinhar, a limpar, a suportar, a me tornar invisível. Depois, Carlos foi buscar negócios em outra cidade. Ficou fora por mais de uma década, e eu fiquei sozinha, criando Rafael, cuidando da mãe dele, mantendo a casa de pé, dia após dia, ano após ano. Quando Rafael se casou e formou a própria família, ele teve a generosidade de nos mudar, eu e Carlos, para a cidade. Chamava isso de nos deixar aproveitar a vida. Os vizinhos antigos tinham inveja. Seu filho tá bem de vida. Carlos tá mais calmo agora, né? Não te machuca mais, né? Seus dias bons estão chegando. Dias bons. Carlos me ignorava. Rafael me dava ordens. Luana me tratava como empregada. E Lucas, meu próprio neto, me odiava. Dei tudo por essa família e, em troca, eu era só uma criada. Chega. Já tinha sacrificado o suficiente. Não ia passar o resto da vida assim, aguentando a indiferença fria, a crueldade displicente, a total falta de respeito. Não. E, de repente, a voz daquela moça no elevador ecoou na minha cabeça. Quero terminar. Não, eu não queria só terminar. Eu queria o divórcio. Quero o divórcio. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, senti como se 1000 quilos tivessem sido tirados de mim. Pela primeira vez em décadas, me endireitei. Rafael levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados de surpresa. Você disse o quê? Respirei fundo, olhei nos olhos dele e repeti, lenta e firme. Quero o divórcio. Cansei de servir essa família de parasitas ingratos. Vou embora. Não vou perder mais um segundo da minha vida cuidando de vocês. O rosto de Rafael escureceu e a voz dele ficou aguda. Mãe, você tá louca? Tá velha demais para falar de divórcio. Não tem vergonha? Sabe como isso vai ser humilhante? As pessoas vão rir da gente. Luana revirou os olhos, debochada. Ô, Sônia, tá falando a menopausa? Por que tá brava? Viviane é só a parceira de dança do pai. Você tá fazendo tempestade em copo d'água. A expressão de Rafael mudou, como se tivesse entendido algo. Peraí, é por causa da Viviane? Mãe, você não tá falando sério? Eles só dançam juntos e você quer se divorciar por isso? Isso é ridículo. Balancei a cabeça, mantendo a voz firme. Não me importa o que você pensa, já decidi. Uma calma estranha tomou conta de mim. Pela primeira vez na vida, não estava pedindo permissão, não estava esperando aprovação. Passei a vida inteira reprimindo minhas próprias necessidades. Não mais. Meu coração batia forte, não de medo, mas de euforia. Nunca me senti tão viva. Peguei o celular e liguei para Carlos. A linha conectou e ele nem se deu ao trabalho de cumprimentar. E agora, o quê? Perguntou irritado como sempre. Mal tive tempo de falar antes que ele desligasse. Perfeito. Uma risada amarga escapou da minha garganta enquanto me virava e caminhava para o quarto. Peguei uma mala e comecei a arrumar minhas coisas. Rafael finalmente percebeu que eu estava falando sério. O rosto dele se contorceu de pânico enquanto pegava o celular, tremendo, e ligava para Carlos. Pai, volta para casa agora. A mãe tá louca, tá falando de divórcio. Enquanto arrumava minhas coisas, percebi o quão pouco eu tinha. Passei a vida inteira economizando, me sacrificando, e era isso. Fechei os olhos, engolindo o nó amargo na garganta. Da mesinha de cabeceira, peguei minha caderneta bancária e meus documentos, coloquei na bolsa de viagem, junto com as roupas. Quando fechei o zíper, a mala ainda tinha um espaço enorme e vazio. Isso era tudo o que eu tinha. Minha vida inteira cabia numa mala pela metade. Terminou de arrumar? Rafael estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, um sorriso debochado nos lábios. Quando o pai vai voltar? Perguntei, já sabendo a resposta. Rafael deu de ombros, fingindo indiferença. Sei lá,
Viviane precisa dele agora, ele não pode largar ela. Minhas mãos se fecharam em punhos. Rafael estalou a língua. Para, mãe, deixa de drama. O sorriso dele ficou mais cruel, tingido de superioridade. Esse chilique todo é só uma tentativa desesperada de afastar o pai da Viviane. Mãe, olha pra você. Não é mais uma garotinha brigando por atenção de amante. Percebe o quão patética você tá agora? Fiquei olhando pra ele. Esse era meu filho. Um menino que criei com minhas próprias mãos, que um dia foi tão doce, tão gentil. E agora? Não o reconhecia mais, mas Rafael não tinha terminado. As palavras dele ficaram mais afiadas, cada uma como uma facada. Mãe, você tá exagerando, eles são mais velhos. O que pode estar rolando de verdade? Você tá fazendo um escândalo por nada. Viviane acabou de perder o marido, os filhos moram longe, ela tá sozinha. Não é normal vizinhos se ajudarem? Ele suspirou, como se fosse a única pessoa sensata na sala. E, honestamente, você devia estar agradecida. Sabe quantas pessoas queriam que os filhos cuidassem delas? E você aqui, fazendo birra por nada. O tom dele mudou, agora condescendente. Tá, mãe, chega. Para com isso. Tá ficando constrangedor. Não aguentei mais. Meu corpo se moveu antes que eu pudesse pensar. Crack. Minha mão acertou o rosto dele. A bofetada ecoou no quarto. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados de choque. Soltei uma risada fria, sem humor. Agradecida? Dei um passo à frente, encarando-o. Você acha mesmo que eu devia estar agradecida por passar os dias cozinhando, limpando e servindo um bando de adultos que se recusam a mover um dedo? Acha que devo estar agradecida por arrastar minhas pernas doloridas para buscar o Lucas na escola, só para chegar em casa e servir o jantar como empregada? Acha que devo estar agradecida por quase morrer num elevador, só para chegar em casa e ser xingada porque te incomodei? Agradecida? Meu cu! Vocês me sugam há anos e ainda acham que eu devo mais. Acham que devo continuar sendo a empregada de vocês. Continua sonhando. Rafael tocou o rosto, atordoado. A expressão dele se contorceu em algo sombrio. Pela primeira vez na vida, vi ódio nos olhos dele. Ele me odiava. Foi a primeira vez que levantei a mão para ele. E mesmo depois de tudo o que fiz por ele, tudo o que sacrifiquei, foi isso que finalmente arrancou uma reação. Não amor, não culpa, só ódio. Que trágico, que pateticamente trágico. Rafael perdeu o controle, a voz tremendo de raiva. Que porra você fez por mim além de cozinhar e cuidar de criança? Ele se virou para a janela, apontando para a cidade lá fora. Olha para os meus amigos, olha para os pais deles. Todos ajudam os filhos a comprar casa, carro, qualquer coisa. Ele rangeu os dentes, a voz venenosa. Mas você? Ele apontou para mim. Você é a pior. Pelo menos o pai me deu um carro. O que você me deu? Alguma vez trabalhou um dia na vida? Alguma vez ganhou 1 centavo sozinha? Não, você nem se sustenta. O lábio dele se curvou em desprezo. Você não passa de um peso morto, um fardo. Então, que direito você tem de ficar aí me dando sermão? Meu corpo tremia de raiva. Levantei a mão e bati no rosto dele de novo. Seu ingrato desgraçado! A cabeça dele virou para o lado, os olhos arregalados de descrença, mas não me importei. Uma vida de raiva reprimida, dor enterrada e resistência silenciosa explodiu. Quando você era pequeno, vivia doente, entrava e saía do hospital o tempo todo. Sua avó dizia que você era um peso, um desperdício de dinheiro, se recusava a pagar seu tratamento. Lembra quem te carregava nas costas, correndo de porta em porta, implorando para os vizinhos me darem dinheiro para te dar o cuidado que você precisava? Fui eu! Agora você tá aqui, me olhando com desprezo por não ter trabalho, por não ganhar dinheiro. Sabe por que nunca trabalhei? Quando você tinha 3 anos, a irmã do Carlos disse para eu te mandar embora, te deixar com sua avó, para ela me levar para a cidade e eu ganhar a vida. Mas como eu podia? Sua avó te tratava como um estorvo. Mal te dava comida. Se eu tivesse te deixado com ela, você não teria sobrevivido. E agora você tem a cara de pau de me chamar de fardo? Soltei uma risada amarga, vazia. Quando você era pequeno, você era o fardo que eu carregava todo dia. Alguma vez te culpei? Alguma vez guardei rancor? Não, eu te amava. Você era meu mundo inteiro. O rosto de Rafael empalideceu. Os lábios dele tremiam, como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíam. Por que ele não lembrava?
passou tantos anos me culpando, me tratando como essa empregada sem salário da família, nunca parou para pensar em tudo o que fiz por ele. Respirei, trêmula, enxuguei o rosto e me forcei a manter a voz calma. Sim, seu pai trabalhou fora por mais de uma década, e você acha que ele sofreu, mas sabia que nos primeiros 10 anos ele não mandou um centavo para casa? Sabia que fui eu que mantive essa família viva? Cada comida que você comeu, cada roupa que vestiu, cada vez que ficou doente, tudo foi por minha causa. Você acha que ele sofreu? Alguma vez parou para pensar em mim? E finalmente as lágrimas vieram. Eu as segurei por tanto tempo, mas agora caíam aos borbotões, trazendo décadas de exaustão, angústia e dor. A boca de Rafael abria e fechava, ele engasgava com as próprias palavras, lutando para falar. Mãe! Ele tentou me alcançar, mas dei um passo para trás. A mão dele ficou no ar, atônita. Pela primeira vez, vi pânico nos olhos dele. Mas dessa vez não ia amolecer. Enxuguei as lágrimas, controlei a respiração e falei com uma voz tão calma que parecia fria. Rafael, não te devo nada. Te dei tudo o que tinha. Então você não tem direito de me julgar, de me culpar. O corpo de Rafael tremia, o rosto contorcido de dor, algo próximo do arrependimento. Após um longo silêncio, ele finalmente falou, a voz baixa e rouca. Mãe, eu errei. Fui egoísta. Não devia ter te tratado assim. Me desculpa. Parei. Rafael, se desculpando? Mas, estranhamente, não senti nada. Fui decepcionada vezes demais. E, como esperado, no instante seguinte, ele pegou minha mão, a voz, de repente doce, persuasiva. Mãe, vamos dar um passo atrás, tá? Esquece essa noite. Podemos voltar a ser como antes. Viver felizes como família. Soltei uma risada aguda, sem humor. Deixa eu adivinhar. Você ainda acha que a culpa é minha? Que sou eu que estou fazendo escândalo? Rafael se encolheu surpreso. Não, mãe. Não foi isso que quis dizer. Não precisa explicar. Cortei, o tom calmo, mas frio como gelo. Seu pai nunca se importou com a família. Quando era jovem, estava sempre ocupado ajudando os outros. Agora que está mais velho, continua igual. Mal fala comigo, mas sai por aí bancando o cuidador de outra mulher. Rafael, eu tô exausta. Ele balançou a cabeça, correndo para defender Carlos. Mãe, você tá pensando demais. É só uma questão de boa vizinhança, não é nada demais. Olhei para ele por um longo momento, então soltei uma risada suave e fria. É assim, é? Então vamos ver. Carlos e Viviane nunca foram só parceiros de dança. Eu tinha notado há meses os olhares furtivos, os toques demorados. E agora que o marido de Viviane tinha morrido, eles nem tentavam esconder. Divórcio? Claro que eu ia me divorciar, mas não ia sair quieta. Viviane morava no térreo. Quando olhei pela janela dela, vi uma cena tão íntima que quase ri. Sob a luz dourada e suave, Viviane estava no sofá, uma perna no colo de Carlos, bancando a donzela frágil. Carlos, ajoelhado, passava remédio no tornozelo dela com cuidado, como se fosse um tesouro. O rosto dele era tão gentil, tão concentrado, como se não fosse o mesmo homem que me ignorou por anos. Fechei os olhos, os lábios curvados num sorriso frio. Então isso era preocupação de vizinho? Viu, mãe? Tá exagerando, disse Rafael ao meu lado, com um gesto displicente, o tom indiferente. Olha só, o rosto dele tá sério. Não tem nada de errado. Cala a boca e continua olhando. Minha voz saiu gélida. Carlos terminou de passar o remédio. Quando Viviane fez uma careta de dor, ele se inclinou e soprou suavemente o tornozelo dela. Rafael deu uma risada desconfortável, a voz vacilante. Bom, sabe, soprar uma ferida é normal, né? Ele ficou quieto, porque no segundo seguinte, Carlos puxou Viviane para os braços e a beijou. Como um fósforo acendendo lenha seca, a tensão explodiu. Viviane fez um esforço fraco para afastá-lo. A voz suave. Fecha as cortinas. Carlos hesitou, quase se levantando. E foi então que ele me viu. Nossos olhares se cruzaram. O ar congelou. Então um flash cegante. O flash do meu celular estava ligado. Ops, meu erro. Deixei o flash ligado. Uma voz alta e familiar ecoou atrás de mim. Peraí, essa voz... Me virei e quase caí na gargalhada. Não era só a Teresa. Ela trouxe o time todo.
Eu só tinha contado para ela, mas de alguma forma, um grupo de amigas veio junto. Eram mulheres que reclamavam de dores nos joelhos e nas costas, mas, quando sentiam cheiro de fofoca, corriam mais que galgos. 7 delas, em formação perfeita, câmeras a postos. Lá dentro, Viviane gritou e empurrou Carlos com o mesmo pé que supostamente estava machucado demais para andar. Perfeito. Rafael entrou em pânico, a voz falhando enquanto se virava para Teresa. Teresa, o que está fazendo aqui? O que você gravou? Teresa sorriu, as mãos na cintura. Que? Só saímos para dar uma volta ao entardecer. É normal. Não fizemos nada. Rafael, agora perdido, tentou pegar o celular dela. Me deixa ver isso. Você não pode gravar as pessoas. Teresa desviou com facilidade, segurando o celular como um troféu. Tira a mão. Meus joelhos doem. Se me machucar, te processo por agressão. Outra mulher interveio. Calma, meninas. Já mandei pro grupo. Quem tiver celular pode conferir. Rafael ficou branco como papel. Apaga! Apaga agora, suas velhas loucas! As mulheres caíram na gargalhada. Tarde demais. E bem nesse momento, Carlos saiu furioso, o rosto vermelho. Que diabos vocês estão fazendo, suas malucas? Teresa colocou as mãos em concha na boca e gritou. Olha só, chegou o marido infiel. Em segundos, as janelas do bairro se abriram. Vizinhos curiosos se debruçaram. Teresa apontou dramaticamente para Carlos, a voz como uma sirena. Esse é o Carlos. E aquela é a Viviane. O marido dela mal morreu e ela já está enroscada com um homem casado. E adivinha, tá tudo gravado. Quem quiser ver, vem dar uma olhada. Cala a boca! Tá falando besteira! Rugiu Carlos. Mas Teresa não recuou. Opa! Toquei na ferida, foi? Por que tá na defensiva? Te pegamos no flagra. Agora nem podemos falar? Carlos tentou avançar, mas não teve chance. As 7 mulheres o cercaram como lobos. Uma delas zombou, sarcástica. Senhoras e senhores, esse é o Carlos e sua querida Viviane. Achavam que iam se safar com o romancinho, mas esqueceram de fechar as cortinas. Parece até que queriam plateia. Outra falou, olhando para Viviane. Viviane, seu marido tá com o pé na cova há poucos meses e você já tá nos braços de outro? Que velocidade olímpica! Se gosta tanto de atuar, faz na rua, a gente aplaude. Na verdade, senhoras, eu vi eles há meses. Tão nessa há um tempo, disse outra. Um suspiro coletivo. Meu Deus, será que o marido da Viviane morreu de choque com a traição? Nossa, são piores do que eu pensava. O rosto de Carlos estava lívido. Viviane, humilhada, parecia prestes a desmaiar. E eu fiquei lá, de braços cruzados, curtindo o show. O fiasco só terminou quando a polícia chegou. Carlos estava um desastre. A roupa rasgada, um tufo de cabelo faltando, o corpo todo desarrumado e humilhado. O bairro inteiro viu. Agora, todo mundo na comunidade falava disso. Fiquei a certa distância, vendo ele andar furioso, completamente descontrolado. E pela primeira vez em anos, senti satisfação. Satisfação pura, sem filtros. Foi glorioso. Quando cheguei em casa, já passava da meia-noite. Carlos estava na sala, o rosto sombrio como uma tempestade. Assim que me viu, a expressão dele se contorceu de raiva. Sua louca! Isso foi coisa sua! Encarei a fúria dele com um sorriso calmo e frio. Fui eu! E daí? O corpo dele tremia de ódio. Ele bateu na mesa, o rugido enchendo a sala. Sou seu marido, e você ousa fazer isso comigo? Rafael entrou atrás, parecendo ter perdido o juízo. Ele respirava pesado, as mãos no cabelo, os olhos cheios de frustração. Mãe, o que você quer? Passe o que passar, você devia ter mantido isso em segredo. Não se lava roupa suja em público. Sabe o que você fez? Como vou encarar as pessoas agora? Será que me sobrou um pingo de dignidade? Nem olhei para ele. Em vez disso, me virei para Carlos e apontei diretamente. Por que não pergunta isso para ele? Foi ele que pulou em cima da Viviane na frente de todo mundo. Foi ele que te desonrou. O rosto de Rafael congelou. Carlos, por outro lado, ficou vermelho, a voz subindo para um bramido. Você tá louca, uma completa lunática. Ele apontou para a porta, a voz tremendo de raiva. Quero o divórcio, agora! Sai da minha casa, pega suas coisas e vaza!
Pela primeira vez aquela noite senti alívio. Finalmente, estava esperando por isso. Temi que Carlos arrastasse, se recusasse a me deixar ir, me mantendo presa naquela cadeia. Mas agora, ele mesmo estava me expulsando. Perfeito. Não disse mais nada. Me virei, fui até o quarto e peguei minha bolsa, já arrumada há horas. Coloquei no ombro, pronta para sair daquela casa para sempre. Mas quando cheguei à porta, Carlos bloqueou meu caminho. Para aí. Os olhos dele se estreitaram, fixos na minha bolsa, algo cruel brilhando neles. Larga isso, não vai levar nada. Tudo nessa casa foi comprado com meu dinheiro. Você sai de mãos vazias. A audácia daquelas palavras. Eu ri. Uma risada lenta, fria, deliberada. Então, sem dizer nada, entrei na cozinha. Um segundo depois, voltei com um facão na mão, longo e brilhante. O rosto de Rafael ficou branco. Carlos deu um passo para trás, instintivamente. Segurei o cabo com firmeza, o olhar afiado e mortal. Escuta bem, Carlos. Se não me deixar viver em paz, a gente afunda juntos. Por um segundo, o tempo voltou décadas. Quando eu era jovem e desesperada, segurei uma faca assim, enfrentando alguém que tentava machucar a mim e meu filho. E agora, aqui estava eu, na minha própria casa, enfrentando minha suposta família. Rafael entrou em pânico, se colocando entre nós, a voz trêmula. Mãe, calma. A gente pode conversar, não faz nada louco. Levantei o facão ligeiramente, o suficiente para a lâmina refletir a luz. Vocês todos achavam que eu era só um saco de pancada. Achavam que só porque passei a vida aguentando, nunca ia revidar. Até uma estátua de barro tem fogo dentro. Vocês me pressionaram demais. Carlos, finalmente mostrando medo, deu outro passo para trás, murmurando xingamentos, mas a voz dele não tinha mais força. Sua velha louca. Fechei os olhos. Carlos, minha voz era baixa, fria, mortalmente afiada. Não tenho amante para correr atrás. Não tenho nada a perder. Então, se acha que pode continuar me pisando, começa a dormir com um olho aberto. O rosto de Carlos perdeu toda a cor. A respiração dele engasgou, as mãos se apertando e soltando ao lado do corpo. Ele tentou bancar o durão, mas o terror nos olhos era inegável. Sai. Pega sua bolsa maldita e vaza. Rafael ficou parado, atônito, a expressão indecifrável. Bati o pé no chão, a frustração transborda. Mãe, por que teve que chegar a esse ponto? Por que levou as coisas tão longe? Me virei, a voz calma e firme. Porque vocês me empurraram primeiro. E com isso, saí pela porta e nunca olhei para trás. Depois do divórcio, Carlos não perdeu tempo tentando me humilhar. No dia seguinte, trouxe Viviane para nossa casa, como se nada tivesse acontecido. Não só isso, planejaram uma festa enorme, como se fosse um casamento. Mas a alegria deles não durou. Na manhã seguinte, contratei alguém para deixar um presente especial na porta deles. Uma mensagem bem pública. Os resultados foram imediatos. Viviane viu meu recado e gritou tão alto que o bairro inteiro virou para assistir. Em meia hora cancelaram a festa. Nem ousaram sair. Mas, claro, para consolar sua preciosa Viviane, Carlos contratou uma empregada, garantindo que ela nunca precisasse levantar um dedo. Agora, Viviane era a verdadeira rainha da casa. Passei o resto do dia no telefone com minhas amigas, fofocando e rindo. Algumas sentiram pena de mim, disseram que era uma vergonha aqueles dois sem-vergonha se safarem. Teresa, claro, era a mais indignada. Se fosse eu, não entregava a casa tão fácil. Ficava lá só para irritar ele pelo resto da vida miserável dele. As palavras dela me fizeram rir. Quem vai sofrer de verdade no final? Isso a gente vai ver, mas honestamente, por que continuar desperdiçando minha vida com Carlos? Tenho coisas melhores para fazer. Então, Teresa mandou outra mensagem. Sônia, por que não vem morar na minha casa antiga? Nunca vou voltar para lá, tá vazia. Sabia que as intenções dela eram boas, mas insisti em pagar aluguel. Depois de muita discussão, ela cedeu e aceitou um valor simbólico, só para me deixar mais tranquila. E assim, deixei para trás o lugar que me sufocou por anos e comecei de novo. A casa antiga da Teresa ficava num vilarejo tranquilo, cercado por uma paisagem deslumbrante. No primeiro dia, limpei tudo de cima a baixo.
Até cuidei de um pedacinho de terra no quintal, planejando ir ao mercado no dia seguinte comprar flores e sementes de legumes. Quando terminei, meu corpo doía, mas pela primeira vez era um cansaço bom. Naquela noite, dormi melhor que em anos. Na manhã seguinte, abri os olhos, olhei para o teto e pulei da cama. Tô atrasada. Tenho que acordar o Lucas, ele vai se atrasar para a escola. Corri para a cozinha, pronta para preparar o café. Então, parei. Peraí, onde eu tô? Olhei ao redor e lentamente caiu a ficha. Nossa, não preciso mais levar o Lucas para a escola. Eu estava livre, verdadeira, completa, finalmente livre. Durante anos, as manhãs eram uma batalha. Lucas se recusava a acordar, eu insistia, arrastava os pés. Chegávamos na escola na hora do sinal e eu nem tinha um segundo para respirar. Sempre exausta, sempre correndo, sempre cansada, mas agora eu podia ir devagar, e por algum motivo essa percepção me fez querer chorar. Não demorei a me adaptar à nova vida, cuidando das flores, plantando legumes, aproveitando o sol. Meus dias eram tranquilos, pacíficos. Então conheci Lúcia, minha nova vizinha. Ela tinha mais ou menos minha idade e, curiosamente, sempre aparecia bem na hora que eu estava cozinhando. Um dia, ela chegou, como se nada fosse, e disse: Sônia, não sei cozinhar. Tô a fim de comer com você. Eu pago as compras. Não recusei. Cozinhar para dois não era muito diferente de cozinhar para um. E, para ser honesta, era bom ter companhia. Em pouco tempo, viramos inseparáveis. Lúcia era ousada, divertida, sem filtro. Toda noite, depois do jantar, saíamos para caminhar, rindo e fofocando como duas adolescentes. A vida era perfeita. Até que um dia meu celular tocou. Rafael. Franzi a testa, hesitei, atendi. Mãe. A voz dele estava carregada de emoção, cheia de arrependimento. Você pode voltar? Havia um tremor na voz, como se ele estivesse prestes a chorar. Fiz uma pausa, então ri. Não fiquei surpresa ao ver o nome dele no celular. Teresa já tinha me dado o relatório completo. Desde que saí, a vida deles virou um caos. Luana e Rafael brigavam o tempo todo, e a causa? Dinheiro, a hipoteca, as prestações do carro, as aulas caras de violão do Lucas, tudo os sufocava. E agora tinham que bancar a empregada de Carlos para Viviane. Luana não aguentou. Sugeriu que Viviane começasse a ajudar, já que era a nova esposa de Carlos. Mas Viviane, uma dona de casa, uma cuidadora, durou exatamente um dia. Enquanto esfregava o chão, acidentalmente, torceu o tornozelo e precisou ficar de cama por 5 dias. Carlos ficou arrasado. Praticamente venerava a cama dela, cuidando dela de corpo e alma. Luana, à beira de um colapso, não ousou enfrentar Carlos, então descontou na empregada. A coitada aguentou alguns dias antes de explodir e sair furiosa, com a mala na mão, xingando pelo bairro. Vocês são uma praga! Nunca vi uma família tão tóxica! A notícia se espalhou rápido. Logo, o bairro inteiro começou a evitar a família de Carlos como se fosse peste. Sem empregada, a responsabilidade de buscar Lucas caiu sobre Viviane. Mas ela se importava com ele? Claro que não. Ele não era neto dela. Na verdade, ela ainda guardava rancor de Luana. Então, fez o que qualquer madrasta vingativa faria. Usou Lucas para se vingar. Um dia, incentivou ele a comer 5 coxinhas fritas e 3 sorvetes de uma vez. Naquela noite, ele acabou na emergência, encolhido de dor, gritando na cama do hospital antes de ser levado às pressas para a cirurgia. Quando Luana soube, perdeu a cabeça. Ela e Viviane começaram a gritar no hospital, nenhuma das duas recuando. Gritavam tão alto que até as enfermeiras tinham medo de interferir. Carlos, em pânico, tentou separá-las. No caos, Viviane o empurrou. Ele voou escada abaixo e quebrou a perna. Naquela noite, a família feliz deles desmoronou. Carlos, agora preso a uma cadeira de rodas, ficava lá, fervendo de ódio, fuzilando Viviane com o olhar. Quando Teresa me contou isso, ri tanto que quase engasguei com a sobremesa. O karma é lindo. Mas Rafael, ele não sabia que eu já sabia de tudo.
Quando atendi a ligação, ele começou com uma história dramática. Mãe, o Lucas está no hospital. Foi internado ontem à noite. Acabou de sair da cirurgia. Coitado, é só uma criança. Como pode passar por isso? Fiquei em silêncio, ouvindo. Ele percebeu que eu não reagia e mudou de tática. Mãe, volta, por favor. Só pelo Lucas. Mesmo que você e o pai estejam divorciados, você sempre vai ser a avó dele. Ele tá te chamando enquanto dorme. Mãe, a gente precisa de você. Volta para casa. Enquanto ouvia, franzia a testa. Rafael estava tão cheio de lorota que mal aguentava. Desde quando me precisava? Não era pelo Lucas. Era porque precisavam de uma babá de graça outra vez. As mesmas táticas de sempre. Fiquei furiosa. Você acha mesmo que sou tão burra? Tá com saudade? Precisa de mim? Não me faz rir. Vocês esgotaram as pessoas para explorar. Foram vocês que trouxeram a Viviane para casa. Agora estão pagando o preço. Não esperavam que fosse assim, né? Que pena. Esse é o problema de vocês. Limpem a própria bagunça. E o Carlos está só na cadeira de rodas? Que vergonha. Devia ter quebrado o pescoço. Da próxima vez que ele cair morto, me liga. Volto com prazer pro enterro. Tchau. Desliguei o celular e soltei um suspiro longo, como se tivesse tirado uma montanha das costas. Lúcia, que observava tudo, se inclinou para trás, os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. Tive medo que você amolecesse com ele, admitiu. Quase arranquei o celular da sua mão para xingar ele eu mesma. Ri, balançando a cabeça. Relaxa, ainda não fiquei louca. Lúcia suspirou, a expressão ficando distante. Nunca te perguntei por que vim morar aqui sozinha. Mas acho que você já sacou, né? Ela sorriu, mas não era um sorriso feliz. Assenti. Você passou por algo como eu, né? Lúcia hesitou, depois balançou a cabeça. Sim e não. Agora que tinha a chance, começou a contar sua história. Lúcia vinha de uma cidadezinha litorânea em Pernambuco, famosa pelo peixe fresco e pela lagosta. Mas o marido dela não era um pescador esforçado. Ele se dizia pescador, zombou. Mas se eu contar quantas vezes ele foi para o mar num ano, não preciso nem das duas mãos. Eles eram muito pobres. Não teve escolha a não ser sair da cidade e trabalhar em Recife, onde ralaou anos para juntar dinheiro. No fim, ganhava mais que o marido. Ele agradeceu? Não, ficou ressentido. Que homem deixa a esposa sustentar a família? É humilhante, dizia. Mas ele alguma vez pensou por que se recusava a arrumar um emprego decente? Mesmo assim, ela continuou. Pagou os estudos do filho, a faculdade, o casamento, até ajudou a criar os netos. Achou que finalmente poderia descansar, então descobriu. A suposta melhor amiga dela dormia com o marido há anos. E o pior, toda a família sabia, até o filho dela. Quando a verdade veio à tona, ela achou que o filho, pelo menos, ficaria do lado dela. Estava errada. Assim como Rafael defendeu Carlos, o filho dela defendeu o pai. Você estava sempre trabalhando, disse ele. Nunca estava por perto. Ela foi quem realmente cuidou da gente. Lúcia desabou de angústia. Ficou tão doente que foi internada por 2 meses. Quando se recuperou, não hesitou. Pegou sua parte do dinheiro e foi embora. E foi assim que vim parar aqui, terminou com uma risada sem humor. Ela me olhou, algo amargo, mas determinado nos olhos. Sabe, Sônia, disse, a voz mais calma. Trabalhei a vida inteira para sustentar eles. Comprei uma casa para o meu filho, paguei pelos netos, e mesmo assim ele me culpa por não estar presente o suficiente. Ela riu, fria. Quando trabalhava, era negligente. Quando não trabalhava, era inútil. Ela suspirou, balançando a cabeça. Às vezes, acho que não importa o que a gente faça, sempre está errado. Me aproximei e apertei o ombro dela. Não, o problema não é a gente, são eles. Se a família se quebra, a gente constrói uma nova. Sorri, a voz quente. Olha para nós. Moramos juntas, cuidamos uma da outra e somos mais felizes que nunca. Não é assim que uma família de verdade deve ser? Lúcia piscou, atônita por um momento. Então, a expressão dela se iluminou. Você está certa. A gente tem que viver para nós mesmas. De repente, os olhos dela brilharam de animação. Mas sabe, Sônia, já descansamos o suficiente. Tá na hora de ganhar dinheiro. Franzi a testa, surpresa.
Dinheiro? Lúcia assentiu, firme. Você cozinha muito bem. Por que não criamos um canal de culinária? Vamos gravar suas receitas e postar na internet. Hesitei, insegura. As pessoas pagam por isso? Claro que sim. Não se preocupa, já pesquisei tudo. Você cozinha, eu cuido do resto. Ela deu um tapinha no meu ombro, sorrindo. Tô com um bom pressentimento. E assim, mergulhamos de cabeça. Lúcia era uma força da natureza. Quando decidia algo, agia rápido. Eu, por outro lado, não entendia nada disso, então só seguia as instruções dela. Por um mês, trabalhamos sem parar. E então, aconteceu. Nossos vídeos começaram a bombar. As pessoas adoravam. E veio nosso primeiro patrocínio pago. Quando Lúcia me entregou minha parte dos lucros, olhei para o dinheiro nas mãos e senti uma onda de emoções. Orgulho, animação, confiança. Passei a vida inteira achando que não podia ganhar meu próprio dinheiro. Mas agora eu tinha conseguido. Continuamos. Postamos mais vídeos, crescemos nossa audiência, vimos os números subirem. Lúcia estava empolgada e eu, pela primeira vez, me sentia imparável. Tinha um pressentimento. Os melhores dias da minha vida estavam apenas começando. Mas, bem quando a vida estava ficando perfeita, Rafael apareceu na minha porta. Caiu de joelhos, chorando como criança, o rosto pálido e magro, tentando desesperadamente apelar para a pena. Mãe, sinto tanto sua falta. Desde que você foi embora, a família desmoronou. Tô exausto, perdi meu emprego. Luana e eu brigamos todo dia e agora ela tá ameaçando se divorciar. Disse que, se eu não voltar, vai me deixar e levar o Lucas. Mãe, não tenho para onde ir. Você sempre me amou mais que tudo, né? E então, a maior piada de todas. Até o pai disse que se você voltar, larga a Viviane na hora e casa com você de novo. Mãe, todos nós te esperamos. Não segurei a risada. Que jogada patética e desesperada. Teresa já tinha me contado tudo. A casa deles era um desastre. Viviane não aguentava o temperamento controlador de Carlos e pedia o divórcio. Mas Carlos não a deixava ir. Xingava, batia, exigia que ela o cuidasse, que o banhasse, o alimentasse, como ela um dia exigiu de mim. Agora, eram 2 prisioneiros numa guerra sem fim. Os gritos deles estremeciam o prédio. Era glorioso. Absolutamente glorioso. Cansei de gastar saliva com Rafael, me virei, entrei na cozinha e voltei com um facão de açougue na mão. Girei na mão, a voz gélida. Sai daqui. Rafael ficou paralisado. Ele já tinha me visto assim antes, mas agora eu era uma mulher que não tinha mais nada a temer. E graças aos nossos vídeos de culinária, eu tinha aprimorado minhas habilidades com a faca. O rosto dele ficou branco, mas ele ainda se recusava a recuar. Não vou embora, insistiu cada vez mais ousado. Perdi meu emprego, a hipoteca está atrasada. Se não pagar mês que vem, o banco toma a casa. Você tem 2 opções, voltar comigo ou me dar dinheiro. Não saio sem algo. Fechei os olhos por um momento, encarando-o. Então, com um movimento rápido do pulso, joguei o facão. Ele cravou na moldura de madeira da porta, a centímetros da orelha dele. Rafael deu um grito, cambaleando para trás. Ainda não vai? Perguntei, a voz perigosamente calma. Ele balançou a cabeça frenético. Tô indo, só se acalma. E como uma ratazana fugindo do fogo, correu. Nem ousou olhar para trás. Mas o desgraçado não desistiu. Segundo Lúcia, ele alugou um hotel barato na cidade, decidido a me esperar. Não estava sozinho. O filho dela, mesma história. Gastou todo o dinheiro e voltou rastejando, pedindo mais. Nos olhamos, ambas enojadas. Então, Lúcia suspirou e balançou a cabeça. Sônia, não podemos nos esconder para sempre. Franzia a testa. Então, o que a gente faz? Os lábios dela se curvaram num sorriso travesso. Simples. A gente some. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, pegamos nossas malas, fomos para o aeroporto e desaparecemos. Nosso primeiro destino, Rio de Janeiro. Tínhamos dinheiro suficiente. Não precisávamos mais trabalhar só para sobreviver. A partir de agora, vivíamos para nós mesmas. Rafael, Carlos, que apodreçam.
Nos anos seguintes, viajamos pelo Brasil, das ruas vibrantes de São Paulo à imensa beleza do Pantanal, das cachoeiras de Foz do Iguaçu às praias intocadas de Fernando de Noronha. Nossos vídeos evoluíram. Não era mais só culinária. Agora capturávamos a beleza das viagens, a riqueza das culturas, a alegria da verdadeira liberdade. Não tínhamos planos fixos, íamos onde queríamos, filmávamos o que queríamos. Quando cansávamos, descansávamos. A vida finalmente era nossa. E o melhor, não estávamos sozinhas. Nossos vídeos inspiraram milhares. As mensagens chegavam aos montes. Finalmente deixei meu marido tóxico por sua causa. Pela primeira vez em anos me sinto viva. Achei que minha vida estava escrita aos 60. Você me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Obrigada por me ensinar a me amar. Lendo essas palavras, sorri. Olhando para trás, minha antiga vida parecia um pesadelo distante. Um dia, acreditei que, aos 60 anos, uma mulher devia ficar em casa, servir a família e aceitar o destino em silêncio. Mas agora? Agora eu sabia. Enquanto você tiver coragem de ir embora, nunca é tarde demais para recomeçar. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. E se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.